Eu quero ainda, antes de pregar, falar sobre 3 livros da nossa livraria ali, que são todos livros que eu tenho falado aqui, pregado, né, aqui aos domingos. Então, todos do mesmo autor, o pastor Aloísio, pastor Davi da Videira. O primeiro livro é Uma Vida Debaixo do Favor, já preguei muito sobre isso, custa R$ 29,90. O outro livro é Descanso da Graça, também do pastor Aloísio, custa R$ 34,90. E, por último, o que eu falei muito aqui, Perdão Total. Então, se você ficou com dúvida ainda, se você quer aprofundar mais em conhecimento, compre esses livros lá na livraria Noa, junto com o Will. O Will fica lá cuidando disso para nós. Amém, gente? Glória a Deus. Hoje eu quero pregar, e o nome da pregação é Tudo o que você abençoa cresce. Os irmãos muitas vezes me perguntam o nome da pregação, então eu vou tentar lembrar e já dar o nome logo no início. Tudo que você abençoa cresce. Eu quero ler o livro de Números, no capítulo 13, versículo 1. Vou ler bastante, do 1 até o 30. Então diz assim, Números 13, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então, vou te dar uma pequena explicação. O Moisés saiu do Egito, estava no deserto, caminhando em direção à terra prometida que se chamava Canaã. Depois de alguns dias caminhando, Moisés reuniu 12 homens, um homem representante de cada uma das 12 tribos. Então a nação de Israel é composta por 12 tribos. Essas 12 tribos são 12 filhos de Israel, certo? Abraão, Isaac e Jacó. Então ele tinha 12 filhos. Cada filho era como se fosse hoje uma família. E cada família tinha um representante. Moisés falou: nós vamos entrar em Canaã. Antes de nós entrarmos em Canaã, eu quero 12 representantes aqui. Apareceu então os 12 representantes de cada uma das tribos. Ele falou o seguinte: olha, vocês 12 vão até a terra prometida, que se chama Canaã, já estava próximo, né, relativamente próximo, e espia a terra para mim. Depois vocês voltam com o relatório daquilo que vocês espiaram, para nós sabermos como nós vamos conduzir daqui para frente. Aí a Bíblia diz aqui, eu vou pular do versículo 4 até o versículo 15, porque é o nome de cada um desses 12 representantes. Então o versículo 4 diz: são esses os nomes da tribo de Ruben. Aí vem o nome. Aí depois a tribo de Judá, a tribo de Zacar, Efraim, Benjamim, Zebulon e assim por diante, 12. Aí no versículo 16, eu quero ler, porque um deles chama a atenção. Diz assim: são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Então tinha 12 homens, 11 homens foram com o mesmo nome que tinha. Mas um dos homens, que se chamava Oséias, antes de ir espiar a terra, Moisés chamou e falou: não vou mais chamar você de Oséias. A partir de agora, seu nome vai ser Josué. Você já tinha lido isso na Bíblia? Você sabe que Oséias, grava isso, daqui a pouco vai fazer sentido. Você sabe, geralmente quando eu prego aqui, eu vou contando uma história, não sei se você já percebeu. Se você perdeu o comecinho, depois fica difícil você entender o restante. Então presta muita atenção no que eu vou te falar. Esse 12º homem, que se chamava Oséias, agora teve o nome alterado para Josué. O nome Oséias significa salvação. O nome Oséias significa o quê? Salvação. O nome Josué significa Yahvé é a minha salvação. Olha que coisa interessante. Reuniu 12 homens.
Agora vocês vão para Canaã e todo grupo, mais de 2 milhões de pessoas vão ficar aqui dependendo do que vocês vão falar para nós. Tá bom, então nós vamos. Todos indo. Moisés falou, peraí. Você, como é seu nome mesmo? Oséias. Significa salvação. A partir de hoje seu nome não vai ser mais Oséias. Seu nome vai ser Josué, que significa Yahvé é a minha salvação. Aí o texto diz que enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas de Amate. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se são poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa, se é má, que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, ou seja, se em acampamento, ou se em muralhas. Também qual é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela há mata, se não tem. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram a espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimá, Sesai, Talmai, filho de Anak, e aí vai dando os nomes. Versículo 23. Depois vieram ao vale de Ecol, e dali cortaram um ramo da vide é a videira que produz uva, com um cacho de uva, o qual trouxeram em 2 homens numa vara, como também as romãs e os figos. Então, eles chegaram na terra, viram a terra e começaram a colher amostras da terra. Uma das amostras é que tinha cachos de uva. Mas o que nos surpreende é que o cacho de uva não dava para trazer em uma mão. Tinha que trazer em 2 homens com uma vara. Então eles colocaram uma vara, o cacho de uva em cima, a ponta da vara no ombro do homem de trás, a ponta da vara no ombro do homem da frente. Você tem ideia do que era o fruto da terra que eles foram espiar. Aí o texto diz aqui, onde que eu parei? Quem me ajuda aí? Agora é o 25. Ao cabo de 40 dias, quantos dias, gente? 40 dias voltaram de espiar a terra. 40 dias, grava isso. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, perdi de novo, 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Você sabe, mana, leite e mel, significa que é uma terra abençoada. Porque o leite e o mel não provém da morte de um animal. Só tem leite e mel se os animais estiverem vivos. Se os animais estiverem mortos, não tem nem leite nem mel. Então isso mostra que é uma terra abençoada. Aí diz aqui, versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são grandes, fortificadas. Também vimos os filhos de Anak. Filhos de Anak eram os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Quer dizer, a terra é boa, mas é fortificada, o povo é poderoso. Se você olhar para próximo ao mar, tem um povo lá. Se olhar para a montanha, tem outro povo. Se olhar para a entrada da cidade, tem outro povo. Aí o texto diz aqui, no 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Quem é o povo aqui que ele fez calar? Os 10 espias, que estavam falando pontos negativos. E disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os moradores. Olha isso. Olha a observação deles. A terra engole morador. Quer dizer, uma terra
É o tipo da coisa que vira terra mal assombrada. Você imagina, uma terra que engole os habitantes? Aí diz aqui, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Então eu quero ler até aqui e te dar algumas percepções aqui. Trazer revelação ao seu coração. Você sabe, se nós lermos em Gênesis, em Êxodo, em Deuteronômios capítulo 1, nós vamos ver que essa terra que se chamava Canaã é a terra da promessa de Deus para Abraão, que passou a promessa para Isaac, que passou a promessa para Jacó, que passou a promessa para os 12 filhos. Quem que prometeu, irmãos? Deus. Deus prometeu. Portanto, Deus prometeu há muitos anos atrás. Mas é interessante que, ainda que o povo tivesse a promessa, eles queriam ter detalhes sobre a terra. Deixa eu te falar uma coisa. Deus permitiu que os 12 homens fossem espiar a terra, mas Deus nunca pediu para que nenhum deles fosse espiar a terra. A Bíblia mostra para nós, em Deuteronômio 1, põe para mim, Deuteronômio 1, 20. Eu estou lendo a versão ARA, tá? Diz assim, então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou nessa terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor teu Deus aos teus pais. Não temas nem te assuste. Então você vê, Deus deu para o povo uma direção. Essa terra que tem diante de ti, vai e possua. Eu já dei para os seus antepassados. Mas os hebreus queriam o quê? Detalhe. E sabe, esse é um problema muitas vezes de nós. O Senhor deu para nós uma direção, mas nós só vamos se nós tivermos detalhe. Aí o Senhor falou com você sobre você tomar uma decisão. O Senhor falou com você sobre você ir até alguém e pedir perdão por algo. O Senhor falou para você que chegou o momento de você abrir a sua casa para ser anfitrião. O Senhor falou com você que chegou o momento de você liderar. O líder está te perseguindo, o líder de célula está perseguindo você para você liderar e você está fugindo. O Senhor já deu uma direção, mas nós queremos o quê? Detalhes. Você sabe, é interessante que quando esses 12 espias vão para lá e eles voltam com muitas informações, mas nenhuma informação é nova. Nenhuma, eles não trouxeram nenhuma informação nova. Já se sabia que Canaã era uma terra dominada por outros povos. Já se sabia que a terra era uma terra abençoada, que mana leite e mel, porque Deus já falou isso lá em Gênesis. Já se sabia que era uma terra próspera, frutífera, já se sabia tudo isso. Quando eles voltam dizendo o quê? A terra é boa, é frutífera. Só que é uma terra habitada, é uma terra fortificada. Tudo isso Deus já tinha dito. Portanto, quando eles voltam de lá, eles não voltam com nenhuma informação nova. Eles voltam com informações que já havia sido dita pelo Senhor. Mas eles voltam de lá, sabe com o quê? Na mochila? Desânimo. E o desânimo espalhou rapidamente. Eles voltam de lá com dúvida, que posteriormente se transformou em incredulidade, que posteriormente se tornou em rebeldia. Começou com dúvida, a dúvida se transformou em incredulidade e, por fim, em rebeldia. Então você vê, eles queriam mais detalhes, mas o Senhor não dá detalhe, o Senhor dá direção. O Senhor chamou Moisés, falou: Moisés, pega o povo e vai em direção a Canaã. Ele vai. Passado algumas horas de caminhada, tem um mar na frente dele, que não dá para ele passar. O Senhor falou para ele que teria o mar, mas o Senhor deu o que para Moisés? Direção. Não deu detalhe. Aí ele passa pelo mar, acho que agora acabou. Passado mais alguns dias, acabou a água, não tem água para tomar. O Senhor falou para Moisés:
Ó, vai chegar um momento que vai acabar a água, aí você ora e fala com a rocha, uma pedra bem grande, e essa rocha vai dar para vocês água. Deus falou isso para Moisés? Porque Deus não dá detalhe, Deus dá direção. E o que desanima muitos crentes é o quê? Que quer detalhe. Como vai ser? Quem vai comigo? Aonde vai estar? Como? Não há detalhe, irmão. Há direção. Eu e a pastora Bruna, em 2016, tivemos uma direção do Senhor ir para Curitiba e plantar uma igreja. No começo nós começamos a fazer conta. Como vai ser, aonde vai ser, como vai ficar, e aqui, e as coisas que nós temos aqui. Até que chegou uma hora que nós apenas aceitamos a direção. E o Senhor supriu todas as coisas. Hoje, a igreja que nós estávamos lá à frente, está fazendo um encontro com 80 pessoas. A igreja tem 200 pessoas, eles estão fazendo um encontro com 80 pessoas. Eu lá nunca fiz encontro com 80 pessoas, né, Bruna? E eles estão fazendo. A semana passada, a segunda igreja que nós plantamos lá, fez encontro com 60 pessoas. Por quê, irmãos? Porque Deus não dá detalhe. No meio desse processo todo, nós tivemos diversos problemas. Os mais diversos que você possa imaginar, que eu e a pastora Bruna nunca pensamos que enfrentaríamos. Nunca pensamos. Tem uma situação tão difícil. Nós começamos um projeto, estabelecemos um irmão lá, que ia começar esse trabalho na época da pandemia. Ele era químico, fazia álcool em gel. Aí ele assinava como químico. Só que depois que ele assinava, lá dentro na produção, os donos alteravam e o álcool não era de 70%, como deveria. Se tornava álcool de 40%. Como estava naquela fase toda, a polícia começou a investigar, adivinha? Todo mundo preso, inclusive o irmão que ia começar o projeto com a gente. Projeto de plantação de igreja mesmo. Prenderam o carro, o celular, 6 horas da manhã, a Polícia Federal pulando, acordando ele com uma lanterna na cara dele. E nós tínhamos acabado de começar esse projeto, nós sabíamos que ele não tinha nada a ver com aquilo. Mas foi muito difícil, ele ficou 1 mês sob investigação e preso. E nós ajudando a família, ajudando os filhos, ajudando a esposa, mantendo o trabalho que era como uma célula que nós tínhamos acabado de começar. Puxa, se Deus falasse para mim, você vai sair daqui para ir lá, passar por um problema desse, você acha que eu tinha ido? No mínimo ia avaliar muito para ir. Mas Deus não dá detalhe, Deus dá direção. O Senhor dá direção. O Senhor não fala para você todos os caminhos, porque se falar não vai, você não vai. Nós não vamos, porque nós não temos fé o suficiente. Então você vê que é interessante que o povo, os 12 espias, juntamente com aquele povo, eles queriam detalhes. Ficaram 40 dias buscando detalhes. Quantos dias, irmãos? 40 dias. Aí o texto diz aqui que, vamos ler, continuar a leitura aqui. Vamos voltar lá, eu li até o 33, né? Agora vai para o capítulo 14. Números 14. Diz assim, Números 14, ó. Olha o resultado. Antes de eu ir para número 14, deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Sobre o versículo 33. Ia passando aqui, mas eu preciso falar sobre isso com você. Versículo 33 diz assim, ó. Também vimos ali gigantes. E éramos, isso é os 10 espias falando, com exceção de Josué e de Calebe. Os 10 espias falou, vimos ali gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Você sabe, quem define o tamanho do obstáculo é a sua identidade. Eles se viam como gafanhotos. Então quer dizer, o problema é gigante, porque eu me vejo como gafanhoto. Então isso mostra para mim que quem define o tamanho dos obstáculos é a minha identidade. É por isso que domingo após domingo nós falamos aqui que você é a imagem e semelhança de Deus.
Você foi revestido de Cristo. O Senhor deu para você a identidade dele. O Senhor deu para você o revestimento dele. Gálatas 3:27 diz assim, ó: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Põe para mim Gálatas 3:27. Olha que interessante. O texto diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo. Aí alguém pode pensar assim, é o batismo nas águas. Não, o batismo das águas não é o batismo em Cristo. O batismo nas águas é o batismo de João Batista. O batismo em Cristo é o batismo da cruz, é o batismo da morte. O batismo em Cristo é o batismo que se chama identificação. O texto diz aqui, porque todos quantos fostes batizados em Cristo. O que é ser batizado em Cristo? É identificar com aquilo que Cristo fez. Por isso que nós falamos aqui sobre o perdão total. Por quê? Porque você não é salvo. Deixa eu falar bem direitinho isso aqui para não confundir. Não vou nem dizer pelo que você não é salvo, vou dizer pelo que você é salvo. Porque para você saber que uma nota é falsa, você tem que conhecer muito bem a verdadeira. Você é salvo por crer naquilo que Cristo fez na cruz. Se você crê, você tem a salvação. Está entendendo? O que é crer? É o batismo em Cristo. Eu fui batizado em Cristo. E o batismo nas águas? Eu aponto para cá porque aqui tem um tanque, né? Batismal. E o batismo nas águas? O batismo nas águas é a pública confissão de fé, de que agora eu creio no batismo de Cristo. Está entendendo? Eu batismo nas águas para que todos saibam agora a fé que eu confesso. E qual é a fé que eu confesso? Eu confesso a fé de que Cristo morreu na cruz para a remissão dos meus pecados. Então o texto diz aqui, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, ou seja, se identifica, crê, atribui fé à morte de Cristo, vos revestistes de Cristo. Portanto, eu quando olho para mim não vejo a minha identidade caída. Quando eu olho para mim eu não vejo as minhas falhas, como a canção que nós cantamos aqui. Ainda com as falhas que eu tenho, ainda com a fraqueza, ainda assim Cristo tem bons olhos para mim. Por quê? Porque eu estou revestido dele. Então você vê que interessante. O texto diz lá no versículo 33. Também vimos ali gigante e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Por que que eles viam aqueles oponentes como gigantes? Porque eles olhavam para a sua identidade e viam a si próprio como gafanhoto. Agora, se eles, os 10 espias, tivessem a revelação que Josué e Caleb tinham, o que eles fariam? Eles viriam que tinha gigantes, mas eles são maiores do que o gigante, por causa da identidade que eles têm. Amém, irmãos? Eu disse para você registrar que Josué se chamava Oséias. Oséias significa salvação, mas Josué significa salvação em Iavé, salvação em Cristo, salvação no Senhor. Então você vê que interessante, ouça isso, enquanto 10 espias estão dizendo, eles são gigantes, nós somos gafanhoto. A terra que nós vamos é uma terra que engole os habitantes, é uma terra que tem vida própria. Ela abre, engole os habitantes e fecha de novo. Isso é o que os 10 que têm a identidade caída pensa sobre Canaã. Mas olha o que Josué diz. Números 14:9. Põe para mim, por favor. Diz assim, ó. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Olha agora. Porquanto, como pão os podemos devorar. Olha que coisa interessante. Josué diz, ó, os 10 espias, diz o quê? Os 10 espias diz, eles são gigantes, nós somos gafanhoto.
Josué diz o quê? Vamos possuir e nós vamos comê-los como pão. Olha a diferença. 10 olham para eles e vê eles como gigante. O que vocês vieram fazer aqui nessa terra? Isso aqui é tudo meu. Vocês vão morrer. Os 10 espias vê dessa forma. Por quê? Porque quando eles olham para si, eles se veem como gafanhoto. A identidade deles é de homem caído, pecador. Mas Josué, quando fala, diz o quê? Nós é que vamos comer vocês, nós vamos devorar vocês como se come pão. Por quê, irmãos? Porque ele sabe que a salvação não vem da mão dele, a salvação vem de Iavé. Antes deles saírem para espiar a terra, o que foi que Moisés falou para ele? Vem aqui, pera, vem aqui. Você não chama mais salvação. Seu nome é Iavé, a salvação. Quando ele recebe essa nova identidade, ele pensa o quê? Ele pensa, não sou mais gafanhoto. Eu sou como Iavé é. Por que os 10 espias tinham a identidade de gafanhoto? Porque eles continuavam chamando Oséias. Salvação. Enquanto a salvação não vem de Iavé, a salvação vem de mim mesmo. Eu mesmo resolvo meu casamento, eu mesmo resolvo minha vida financeira, eu mesmo resolvo a minha crise emocional, eu mesmo. Por quê? Porque o nome é Oséias. Mas eu quero dizer para você que você já foi batizado no batismo de Cristo e o seu nome não é mais Oséias, o seu nome é Josué. Você sabe que Josué é Jesus. O nome Josué é Jesus. É o nome Jesus no Velho Testamento. Quero dizer para você, meu irmão, que a sua identidade não é mais o João, filho do Zé e da Maria. Sua identidade não é mais Maria, filha do João e da outra Maria, das dores. Sua identidade agora é em Cristo. Cristo te deu uma nova identidade. Cristo diz para você quem você é. E você é quem Ele diz que você é. Ainda que o mundo diga o contrário. O Senhor diz para você que a sua identidade é de Josué. Irmão, não tem nada que possa se opor e ter êxito contra você. Tem muitas coisas que pode se opor, mas não tem nada que pode se opor e vencer. Por quê? Por causa da minha identidade. A minha identidade é a identidade de Cristo. Você crê nisso, irmão? Aleluia. Eu estava com tanta vontade de pregar essa palavra. Você sabe que, graças a Deus, eu falei para os líderes, vou testificar para os irmãos. Eu não tenho dificuldade para não saber o que pregar no domingo. Eu tenho dificuldade para escolher o que pregar. Há muitos anos, a Bruna sabe disso. É um dom que o Senhor me deu e eu agradeço a Deus por isso. Porque começa a semana e o Senhor vai falando comigo e eu vou tendo experiência. Um irmão fala uma coisa, outro fala outra, eu leio algo. E quando eu percebo, eu tenho a pregação feita sem dificuldade. E mais uma e mais outra. Chega no domingo, eu venho para cá cedo, chego aqui até 6:30, 7 horas eu estou aqui. E a minha batalha é, Senhor, o que o Senhor quer falar com os irmãos nesse domingo? E eu estava com tanta vontade de pregar isso, e a Bíblia diz assim, que do Senhor é o gerar. O Senhor gera, o Senhor gerou em mim vontade de pregar esse tema, porque Ele quer que você possa ter sabedoria sobre isso, que a sua identidade é a identidade dEle. Se a sua identidade é a identidade dEle, não há nada que possa se opor e vencer a você. Amém, irmãos? Tem hora que você ouve alguma coisa boa aqui, você pode aplaudir também. Amém? Amém. Porque você não está aplaudindo a mim. Esse aplauso não é para mim. Esse aplauso entrou no meu coração. Eu prefiro mais que fale do que aplauda. Mas eventualmente você pode falar e aplaudir. Amém, glória a Deus, aleluia. Estou insistindo muito sobre isso. Então tem algo aí para você aprender. Diga amém, eu recebo, aleluia, glória a Deus. Oh, que bênção, pode falar. Amém. Amém, olha aí, a igreja viva, não é? Aleluia, aleluia.
Eu vou ler agora o capítulo 14, versículo 1. Diz assim, ó. Levantou-se, pois, toda a congregação. Toda a congregação, irmãos, é muita gente. E gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Tudo por causa de 10 homens que não tinham a identidade como a identidade de Cristo. 10 homens colerizou mais de 2 milhões de pessoas. E eles gritavam e choravam a noite toda. De todos, quem não chorou e não gritou? Josué e Caleb. Por quê? Porque tinham identidade. Eu falei aqui sobre o nome Josué, mas também tem sobre o nome Caleb. Você sabe o que significa o nome Caleb? Cão. Sabe como se chamava o gentil, o não judeu, ou seja, eu e você, o estrangeiro, na Bíblia? Cão. Cão. Tanto que a mulher, quando ela está ali pedindo para Jesus, para que Jesus desse atenção para ela, ela fala o quê? Até os cachorrinhos têm acesso à comida que cai no chão. Por quê? Porque era assim que os gentios, os não-judeus, eram conhecidos. Você sabe, Caleb é a figura minha e sua entrando na terra prometida. Josué é a figura de Cristo, mas Caleb é a figura do estrangeiro que não teria acesso a Cristo, mas agora, por meio da cruz, tem acesso a Cristo. Por isso o nome de Caleb é cão. Por quê? Porque representa eu e você entrando em Canaã junto com quem? Junto com quem, irmãos? Com Jesus, com Josué. Porque você sabe que de toda essa turma aí, nem Moisés entrou em Canaã. Sabe quem entrou? Desses mais de 2 milhões de pessoas, sabe quantos entraram? 2. Josué, que é Cristo, e Caleb, que é eu e você. Agora é para você fazer igual fez aquela hora lá, irmãos. Aleluia. Amém. Tem um lugar para você em Canaã, a terra abençoada, que mana leite e mel, que um cacho de uva precisa de 2 pessoas para carregar, uma terra que é fértil, produtiva, que avança. Há lugar para você juntamente com Cristo. Aleluia, irmãos. Mas você vê que coisa interessante. Esse povo ficou chorando. Olha o versículo 2, 14:2, Números 14:2. Todos os filhos de Israel, todos, murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse, olha o que eles disseram. Era melhor tivéssemos morrido no Egito do que nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Que não seria melhor voltar para o Egito? Você vê, eles perdem completamente o discernimento. Eles estão dizendo o quê? Era melhor ser escravizado. Era melhor continuar fazendo o trabalho sem receber. Era melhor continuar acordando cedo, dormindo tarde, sem ganhar nada. Era melhor estarmos lá debaixo do chicote de Faraó do que estarmos aqui. Você vê, eles perdem o discernimento. Por que eles perdem o discernimento? Porque falta fé. Toda vez que falta fé, falta discernimento. O que é discernimento? Direção. Discernimento é percepção do ambiente e saber para onde que nós vamos. Quando falta fé, falta discernimento. Aí é o momento que a pessoa compra o carro que não devia comprar. Aí é o momento que a pessoa faz um financiamento que não deveria fazer. Aí é o momento que a pessoa se envolve em dívida. Aí é o momento que o marido separa da esposa, a esposa separa do marido. Aí é o momento que o pai xinga o filho, diz: eu não quero mais ver você. Falta discernimento. Por quê? Porque falta fé. Esse povo falou, é melhor nós voltarmos para o Egito. Para que nós estamos aqui? Então você percebe que eles perderam completamente a direção. Por quê? Porque acabou a fé, faltava fé. Toda vez que falta fé, falta discernimento. Não sabe se é melhor comprar, se é melhor vender, se é melhor calar. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Tempo para abraçar, tempo para afastar-se de abraçar. Tempo para juntar pedra,
tempo de espalhar as pedras que se juntaram, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de viver, tempo de morrer, há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Como que eu sei o tempo de fazer o quê? Como é que você sabe o tempo que você está vivendo? O nome disso é discernimento. Como que eu tenho discernimento? Com fé. Não existe discernimento sem fé. Eles perderam o discernimento. Por quê? Porque acabou a fé. Tudo que eu falei aqui, irmãos, até agora, é o diálogo entre Josué e Caleb, os 10 espias e Moisés e o povo. Perceberam? Capítulo 13, capítulo 14 de Números. O que tem aqui até o momento? Diálogo entre Moisés e os espias, diálogo entre os espias e o povo, diálogo entre Josué e Caleb e os 10 espias, diálogo entre Josué e Caleb e o povo, diálogo entre Josué e Caleb e Moisés e Arão. Está tudo entre eles, é uma reunião. Mas sabe o que mais me assusta? Quando Deus fala. E sabe quando Deus fala? Números 14, 11. Olha o que foi que Deus falou. É o momento que Deus diz alguma coisa. Olha o que ele disse. Números 14, 11. E o Senhor disse para Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Põe para mim a versão NVI, que é a versão que eu estou usando aqui. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará de crer em mim? É o momento que Deus fala. Você sabe, eu fui atrás dessa expressão aqui, ó, pouco caso. Que é uma expressão que você não vê muito na Bíblia. Principalmente Deus falando. Sabe qual que é essa expressão na língua dos hebreus? Calau. Na língua dos hebreus é calau. Calau. Não vou aprofundar muito não, você vai conseguir entender. Fica aqui junto comigo, presta atenção. Calau é o oposto a cabote. O que é cabote? Cabote é dar peso. A palavra cabote é dar peso. A palavra calau é pouco caso. A palavra cabote, ela se encaixa na mesma palavra de honra para nós. Glória. Tudo isso é cabote. Calau é com desdém. O que o Senhor está falando aqui? E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com calau, sem peso? Você vê que interessante. O povo está falando que vai fazer, não vai fazer, vai ficar, vai voltar. Não, vamos enfrentar, vamos comer eles como pão. Não, eles vão pisar em cima da gente. Nós não temos isso, eles têm aquilo. Nós não somos. E o Senhor está vendo, na hora que o Senhor fala, ele diz o quê? Por que esse povo, até quando esse povo vai me tratar com calau? Ou seja, com desprezo, com pouco caso. Você sabe quando que nós tratamos o Senhor com pouco caso? Quando nós não damos valor para a palavra. Quando aquilo que Deus disse é apenas mais uma opção. Você vê que interessante, os espias estavam o tempo inteiro dizendo o quê? Nós não conseguimos, nós não podemos, nós não vamos alcançar, nós não conseguiremos. E eles esqueceram que o Senhor já tinha dito: essa terra é a terra que eu te darei. Eles esqueceram da palavra de Deus. Eu já falei sobre isso. Existe o fato, existe a verdade. Fato é o que está acontecendo. Verdade é o que a palavra de Deus diz. Muitos crentes ficam com fato, mas não fica com a verdade, que é o que a palavra de Deus diz. Aí vive baseado naquilo que está vendo. Você sabe, esses 10 espias eram crentes. Os 10 espias eram gente convertida. Mas sabe qual era a diferença dos 10 espias para Josué e Caleb? Uma única coisa. Os 10 espias eram realistas. Porque eles não estavam inventando nada. Eles não inventaram. Nada do que eles disseram era mentira. Eles disseram que a terra é boa. Era boa mesmo.
Eles disseram que o fruto era grande mesmo. Eles disseram que no relatório tinha quem morava na montanha, tinha quem morava à beira do mar, tinha quem morava na terra plana, deram os nomes de cada um. Eles não mentiram, eles eram realistas. Agora, Josué e Caleb não trabalhavam com base na realidade, trabalhavam com base na palavra. Eu tenho certeza que quando eu falei assim, nós batizamos 100 pessoas, vamos batizar 100 pessoas esse ano, alguém pensou, mas parece que nós batizamos só 18. 18, tem mais, não vai dar conta não. Eu confesso para você que a realidade diz que nós não damos conta, mas a palavra de Deus nos garante. Por isso que nós fazemos o quê? Invocamos a palavra. Trazemos a palavra. Eu tenho um pedido aqui no meu bolso, de oração, para uma moça chamada Mônica. Mônica Hermes de Freitas foi diagnosticada com câncer. Não sei de quem é esse pedido, mas alguém que trouxe até nós aqui. Uma moça com câncer, eu não sei informação nenhuma sobre isso, só tenho esse recado. Talvez o fato ela não vai suportar. Não vai aguentar, vai morrer. Mas o que a palavra de Deus diz? Agora eu decido com que eu fico. Se eu fico com a realidade ou se eu fico com a palavra. Imagina, irmãos, olha aqui para mim, já estou acabando. Estou indo para o final já. Imagina 10 homens dizendo que há gigantes. Eu fico pensando aqui, eles tinham uma estatura mediana de 1,60 m. O que é uma pessoa gigante para quem tem 1,60 m? 2,60 m, 1 metro a mais? 1,5 m a mais? 1,90 m a mais? Eu não sei quanto. Mas eu imagino que 2 metros para quem tem 1,60 m não é gigante. É só alguém de estatura alta. Eu até penso que alguém de 2,20 m não é um gigante, é alguém de estatura alta. Então eu penso que eram homens com, no mínimo, 2,5 m. Eles chegam dizendo, tem homens lá gigantes, de mais de 2 metros, é mais ou menos do chão até o final dessa placa aqui, ó. Puxa, imagina uma pessoa entrando aqui, que mede isso aqui, que tem que baixar pelo menos 1 metro para entrar pela porta. Do chão até ali, puxa, é um gigante. Os 10 vêm dizendo a mesma coisa. 2 falam o quê? Nós vamos comer igual a gente come pão. Irmãos, qualquer um diria o quê? Acorda, gente, vamos pensar direito. Você está arriscando a vida de um monte de gente, vocês estão loucos. Isso vai custar muito trabalho, isso vai custar a nossa vida. Acho que você está exagerando um pouco, hein? Acho que você está pedindo muito, acho que você está falando muito aí, é melhor você reduzir, volta um pouco para trás. Esse negócio de campanha, muito encontro, muito. Irmão, eu quero dizer para você uma coisa. Fica com a palavra e o Senhor vai cuidar de todas as outras coisas. Creia, atribua a fé à palavra. Quantos dias eles ficaram espiando a terra? Quantos anos eles ficaram no deserto? 1 ano para cada dia de relatório negativo. Não é forte isso? 1 ano para cada dia de relatório negativo. Quando eu abençoo aquilo que Deus mandou eu amaldiçoar, a bênção se transforma em maldição. Por quê? Os espias tinham que amaldiçoar aquele povo, destruir. O Senhor falou para eles fazer isso. Mas eles abençoaram o que na realidade era para ser destruído. Do mesmo jeito que aquilo que eu abençoo cresce, eu quando abençoo uma maldição, ela cresce. Então sabe, você é casado. Quando você levanta, quando você expõe os erros da sua esposa, você está abençoando a maldição. Os erros crescem. Quando você eleva, quando você coloca para cima as falhas do seu marido, você está abençoando aquilo que deveria ser destruído. Portanto, aquilo que deveria ser destruído cresce.
Você tem que abençoar o que é para abençoar. E aquilo que é para ser destruído, você destrói. Você não abençoa o que é ruim. Eu não elevo. Eu não foco naquilo que é ruim. Eu foco naquilo que é bênção de Deus. Essa semana eu estive na casa de uma família que, infelizmente, ele sofreu como é que chama? Não. É quando você... Um golpe financeiro. E aí a família estava muito triste. Afinal de contas, foi uma parte do dinheiro para um golpista, ao invés de ter ido uma parte do dinheiro para o lazer. Foi uma parte do dinheiro da família para o golpista, ao invés de ter ido para um shopping e gastos um valor com roupas. Então isso abate todo mundo. Sim ou não? Quem já sofreu golpe na internet aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, sem vergonha. E tem muito mais gente que levou golpe. Talvez você levou golpe e nem reconheceu que é golpe. Aí sabe o que eu falei para ele? Foca no que o Senhor tem te dado. E para de focar naquilo que foi roubado. Porque se você foca no que foi roubado, aquilo que foi roubado cresce dentro de você. E aquilo que você foca sempre vai crescer. Eu disse para ele, foca que os seus filhos têm saúde. Perguntei para ele, e essa casa é sua? É. Paga aluguel? Não, está até quitada. Foca nisso. E o carro? Não, eu tenho carro também. Está quitado, está quitado. É uma bênção. Foca nisso. Você sabe, quando eu foco e abençoo o que tem me abençoado, a bênção cresce. A bênção cresce. Semana passada nós falamos aqui sobre dinheiro. E nós tiramos uma oferta para missões. Quem estava aqui domingo passado? Foi a maior oferta que nós já tiramos aqui. R$6.000. O ano passado, nós tiramos uma oferta para missões. Foi R$1.450. Esse ano foi R$6.000 só aqui do Guapituba. Sabe por quê, irmão? Porque você tem que focar naquilo que é bom. Quando você foca naquilo que é bênção, a bênção cresce. Josué e Caleb focaram na palavra. Foram os únicos de todo esse grupo que entraram em Canaã. Os únicos. Por quê? Porque não focaram naquilo que era pecado, naquilo que era maldição. Eles focaram na bênção. Eles focaram naquilo que crescia. Ah, pastor, mas a gente tem que ser realista. Os 10 foram realistas. Não entraram em Canaã. Eu, irmão, prefiro ficar com a palavra. Eu prefiro ficar com aquilo que me abençoa. Chegou o problema, nós resolvemos, mas eu não foco nisso. Nós estamos na reunião, 20 líderes. Eu não tenho esse problema. Mas um líder fala, então, pastor, célula está com 4 pessoas, eu não sei o que fazer, está muito difícil. Eu já corto ele e vou para um líder que tem mais célula. Depois eu converso com ele no particular. Ah, mas aí você está enganando. Não, eu só estou fazendo o que Josué e Caleb fez. Foca naquilo que cresce. Se eu focar, não, é mesmo, a célula realmente cansa, né? Acho que ninguém quer ir mais em célula, não. Encontro, acho que ninguém quer ir em encontro mais, não. Acho que já deu, né, esse negócio, né? Se eu focar nisso, sabe o que acontece? Nós não entramos em Canaã, mas eu quero entrar em Canaã. Então eu chamo o líder que está com deficiência e nós conversamos, eu ajudo ele, mas eu foco naquilo que o Senhor está dando. Amém, irmãos? Você crê nisso junto comigo? Fica de pé. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.